Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Graças ao bom Deus, nós estamos juntos outra vez aqui no seu programa A Voz da Profecia e os braços se abrem para abraçar você, para receber você com muito carinho. Deus continue por sua bondade e graça iluminando os seus caminhos, abençoando você e toda a sua casa. E parabéns pela disposição, pela boa vontade, pelo interesse de buscar a Deus, de buscar a sua palavra. É claro que você poderia agora estar fazendo outras coisas, não é? Envolvido em outras atividades, talvez até assistindo assim outra TV, acompanhando algum programa na internet, ouvindo música, sei lá, mas você decidiu estar aqui, isso é muito bom. Deus lhe abençoe, que as suas expectativas, sobretudo expectativas espirituais, sejam alcançadas, sejam preenchidas pelo poder da palavra de Deus cantada, pelo poder da palavra de Deus pregada. Acredite, toda vez que você busca o Senhor com sinceridade, você o encontra. O Senhor diz assim: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Buscar de coração é isso, é buscar com sinceridade, é inclinar-se para Deus, sentindo a sua insuficiência, a sua carência, a sua dependência e clamando pela misericórdia do Senhor. Todos que buscam a Deus assim o encontram. E é no encontro com Deus que consiste o segredo da nossa paz, da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa felicidade. Eu quero ter o prazer de oferecer para você um presente que temos nas últimas semanas sempre apresentado aqui no programa A Voz da Profecia, que é essa linda revista preparada aqui na Novo Tempo com muito carinho para você. Educação financeira à luz da Bíblia. É isso. Deus procura orientar os seus filhinhos em todos os sentidos.
inclusive nesse aspecto financeiro. Afinal de contas, é tão importante, não é, que a gente tenha uma vida financeira equilibrada. Deus quer que o seu povo prospere em todos os aspectos e também nesse, no sentido financeiro, para a gente não viver, por exemplo, endividado. Coisa triste a dívida, não é? Fala sério. Tira nossa paz, tira nosso sono, deixa a gente perturbado. Deus tem orientações na Bíblia sobre como nós podemos ter uma vida financeira equilibrada. Aqui nessa linda revista você vai encontrar 12 preciosos temas, todos eles de orientação financeira com base na Bíblia. Deseja esse material gratuito? Peça que nós vamos lhe mandar. O telefone está aí, 12 21 27 31 21. Você liga em dia útil e horário comercial para falar com os nossos atendentes. Outra opção é você mandar a mensagem pelo WhatsApp, número 12 982 44 0077. O WhatsApp é bem prático, não é? Já salva esse número aí no seu celular, 12 982 44 0077. Mande para a gente uma mensagem de texto e diga assim: eu quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Entendendo, como eu lhe disse, que isso aqui é um guia de estudos da Bíblia, ok? É uma série de estudos bíblicos com relação a essa questão da nossa vida financeira. E eu tenho certeza que isso será de muita instrução para você e para a sua querida família. Por isso, peça que a gente vai lhe mandar gratuitamente. E a gente tem música no programa, claro, sempre tem, não é? A presença do Quarteto Arautos do Rei no programa A Voz da Profecia é imprescindível. E eles prepararam e apresentarão agora uma canção que é suave, que é agradável, que em realidade é uma prece, é uma oração a Deus, onde você e eu, nós nos colocamos na presença do Senhor e declaramos que tudo o que somos e temos, nós entregaremos a Deus, porque sabemos que ao nos colocarmos inteiramente nas mãos dEle, Ele guia os nossos passos por um caminho feliz e abençoado. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu sei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui este mundo mau remédio, quero dedicar entregarei.
Obrigado, amigos, pela música tão linda, tão agradável, tão suave. E eu não tenho dúvida de que nosso Senhor ouve essa nossa prece com muito prazer e, é claro, disposto a atendê-la. Quando você se entrega sem reservas nas mãos de Deus, você está dando ao Senhor toda a permissão para que Ele faça o que Ele desejar com você, em você e através de você. E tudo o que Deus fará será, evidentemente, para o seu bem, para a sua felicidade. Por isso, a sabedoria em nos entregarmos completamente ao Senhor. Eu quero, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, compartilhar com você uma mensagem que é muito forte. Você já viu o título aí, não é? O pecado imperdoável. Existe um pecado, uma transgressão, um erro que o ser humano pode cometer e que Deus não perdoa, de acordo com a Bíblia, sim. Qual é, então, o pecado imperdoável? Não se assuste, permaneça aí. Deus tem mensagem para você e a mensagem é boa, porque tudo que vem do céu é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Então, a gente vai para o intervalo, mas eu fico aqui, você fica aí e já nos encontramos diante da palavra de Deus. Há pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender essa questão do pecado imperdoável, porque elas pensam que, devido à blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus desiste da pessoa, mas não é assim. Qual é o destino dos que andaram com Deus, tiveram uma experiência cristã forte, verdadeira, porém se afastaram de Deus? Ei, tenha cuidado com o pensamento assim, que eu já vi algumas pessoas expressarem por aí. Não, se a pessoa saiu da igreja, se abandonou o evangelho, se apostatou, é porque na verdade nunca se converteu de verdade. Porque quem se converte de verdade nunca larga a igreja, nunca se afasta dos caminhos de Deus. Cuidado com essa ideia. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Você está assistindo a TV Novo Tempo, canal da Esperança, e este é o programa A Voz da Profecia. Agora há pouquinho convidei você para solicitar o Guia de Estudos da Bíblia, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Esta revista maravilhosa. E aí, você já pediu, já recebeu? Aliás, recebeu não, não deu tempo ainda a receber. Mas você já pediu? Olha aí o número do nosso WhatsApp, 12982440077. Salva esse número e peça a revista. Diga assim, eu quero a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. E a Novo Tempo vai mandar para você gratuitamente, graças aos nossos queridos anjos da esperança, que mantêm o ministério da Rede Novo Tempo. É hora de nós partirmos para a Palavra de Deus, de nós abrirmos a Santa Bíblia e refletirmos na mensagem do Senhor para a gente nessa hora. Posso orar com você pedindo a iluminação do Senhor? Pense em Deus comigo. Pai querido, agora que vamos abrir a Bíblia e estudá-la, ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos a compreensão correta da Tua mensagem. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos à Bíblia? Mateus. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Vamos ao capítulo 12. Mateus 12. E eu quero ler com você os versos 31 e 32. Eu disse Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Por isso digo a vocês que todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Fortes palavras do Senhor, não é verdade? Se alguém proferir pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo, disse Jesus, não será perdoado, nem nessa vida, nem no porvir. Até poderá ser perdoado se blasfemar contra o Filho do Homem, ou seja, contra ele mesmo. Mas não haverá perdão para quem blasfemar, disse Jesus, contra o Espírito Santo. É importante a gente entender esse texto no seu contexto. Então eu quero convidar você agora para a gente ler alguns versos anteriores. Aqui mesmo, Mateus capítulo 12. Vamos ler aqui dos versos 22 ao verso 24. Está escrito assim: Então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Compreendeu o contexto? Jesus liberta e cura um homem que estava endemoniado. O povo, diante do milagre operado por Cristo, o povo diz assim: não seria esse o Messias? Ou, como está escrito aqui, o filho de Davi? Filho de Davi era um título messiânico, porque o Antigo Testamento dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Então, quando alguém diz assim, não seria esse o filho de Davi, o sentido era esse: não seria esse o Messias, o prometido libertador de Israel, aquele que seria enviado por Deus para o nosso bem, para a nossa salvação? O povo está inclinado a crer diante do milagre que Jesus é o Messias. Mas olha, o texto bíblico diz que os fariseus, que eram líderes religiosos e políticos, que faziam parte da elite, da liderança de Israel, os fariseus dizem assim para o povo: ele faz isso pelo poder do demônio. Foi nesse contexto que Cristo então mencionou o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A questão é que os fariseus, eles faziam uma acusação que eles próprios sabiam que era falsa. Eles estavam atribuindo o poder de Deus, do Espírito Santo, ao diabo. Sem dúvida que essa era uma rejeição consciente, uma rejeição deliberada da luz que Deus estava concedendo a eles. E essa atitude os levava passo a passo à blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, o pecado imperdoável consiste numa recusa contínua às impressões do Espírito Santo, de modo que a consciência da pessoa, na medida em que ela vai recusando, rejeitando, a consciência fica cauterizada, a pessoa coloca-se além do alcance da graça divina, porque ela não mais é levada ao arrependimento. A gente precisa compreender que o Espírito Santo é o agente da reconciliação. O Espírito Santo, o Consolador, enviado pelo Pai, é Ele quem faz a obra de nos conduzir a Cristo. Sem Ele não há retorno para Deus. Cristo disse que o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, o Espírito Santo, quem nos guia a toda a verdade. Ele quem nos ensina todas as coisas, disse Jesus, e nos faz lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou. Veja aqui no Evangelho de João, por exemplo, capítulos 14 e 16, há todas essas declarações de Cristo relativas à obra do Espírito Santo. Portanto, acredite, é pela resistência progressiva aos apelos do Espírito Santo que a consciência se torna cauterizada e a pessoa torna-se insensível. E então ela não pode mais ser levada ao arrependimento, e sem arrependimento não há perdão dos seus pecados. Há pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender essa questão do pecado imperdoável, porque elas pensam que
devido à blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus desiste da pessoa, mas não é assim. Em realidade, é o próprio indivíduo que desiste de Deus. Por mais que o Espírito Santo continue apelando, chega um momento de tanta recusa, de tanto desprezo à voz de Deus, que a mente fica completamente cauterizada, então não há mais sensibilidade à voz do Espírito de Deus e, consequentemente, como já disse, não há arrependimento, e sem arrependimento não há confissão e nem perdão. Vamos continuar aqui em Mateus capítulo 12. Agora eu quero ler com você, mais para frente um pouquinho, a partir do verso 43 até o verso 45. E eu já vou explicar para você isso aqui. Mateus, capítulo 12, versos 43 a 45. Aqui você vai ver que Jesus ele continua o tema iniciado no verso 25. Essa aqui é uma parábola que se aplica àqueles que ouviram, receberam a mensagem do Evangelho, mas não se entregaram, não se renderam aos apelos do Espírito Santo. Vou ler o texto, está escrito assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Talvez Jesus aqui está fazendo uma advertência, que tinha em mente o homem que ele havia libertado, e estava ali entre seus ouvintes. Mas provavelmente Cristo também queria atingir o povo em geral e de uma forma assim específica, os fariseus, os líderes religiosos que resistiam à obra do Espírito Santo. Você compreende, como disse, aqui Jesus está contando uma parábola, não é? E, em síntese, aqui a parábola, Jesus diz que quando o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, mas aí diz, então eu voltarei para minha casa, e se voltar e encontra a casa vazia, varrida, arrumada, ele vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. Veja, o número 7 indica plenitude na Bíblia. Significa que se o demônio sai, porém tem permissão para voltar, pode haver uma possessão demoníaca completa, um completo domínio do mal. Muitas vezes, alguns que foram curados da doença do pecado e sofrem realmente uma recaída, eles se tornam mais fracos espiritualmente do que estavam antes. Já ouviu a experiência de alguém assim? Ou talvez você próprio já tenha tido essa infeliz experiência. Alguns que abandonaram o pecado, porém voltam ao pecado, eles se afundam ainda mais no mal. Um exemplo bíblico do Antigo Testamento, o rei Saul. Talvez você conheça a história de Saul. Antes ele estava sob o domínio e sob a influência do Espírito de Deus. Mas ele não se submeteu completamente ao Senhor. E diz a palavra de Deus que ele foi possuído por um espírito mau que o levou até ao suicídio. Outra triste história bíblica, agora no Novo Testamento, Judas Iscariotes, um dos discípulos de Cristo. Já pensou, ele teve o privilégio de andar com Jesus por cerca de 3 anos. A princípio, Judas Iscariotes estava sujeito, sim, à influência de Cristo. Mas Judas não se rendeu completamente e teve o mesmo fim trágico de Saul. E Jesus termina aqui a sua ilustração, a sua parábola, dizendo: assim também acontecerá a essa geração perversa.
É evidente que o Senhor está se referindo aí em especial aos líderes que rejeitavam a luz que lhes era dada. Eu penso que a mensagem central dessa parábola é essa, sim. A verdadeira religião, ela não consiste apenas em abster-se do mal, mas apegar-se ao bem. Não basta que Deus nos livre do diabo, nós precisamos estar completamente imersos na graça do Senhor. Não basta só odiar o mal, é preciso amar o bem. Não basta o mal sair, o demônio sair, é preciso que o bem, o Espírito Santo entre e tome o total controle de nossa vida. O mal precisa sair, mas o Espírito Santo precisa ocupar o lugar, ocupar a casa. O cristianismo não é uma religião de proibições, não é uma religião negativa, mas é uma força construtiva para o bem. Na vida cristã, a gente não vive correndo do diabo, a gente sim corre para Deus. Não é suficiente evitar o mal, é preciso apegar-se ao bem. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nos primeiros versos, Paulo diz assim: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É assim, quando você se encontra com Cristo e o Senhor passa a habitar em seu coração, você cultiva os valores e princípios do céu na sua vida. Assim a sua casa está ocupada pelo Senhor. Ele habita em você, não há mais espaço para o mal. Compreendeu a mensagem de Jesus? Só que agora eu vou lhe mostrar um texto que parece ensinar que aqueles que se desviam da fé estão irremediavelmente perdidos. Sabe que essas palavras têm se tornado fonte de perplexidade e desânimo para muita gente. Qual é o destino dos que andaram com Deus, tiveram uma experiência cristã forte, verdadeira, porém se afastaram de Deus? Será que existe alguma possibilidade de retorno e de restauração? Há misericórdia para pessoas que estiveram próximas a Deus, porém do Senhor se afastaram? Eu quero convidar você para o texto que está aqui na carta aos Hebreus. Vamos lá. Já mais para o final do Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 6, vamos ler os versos 4 a 6. Como eu disse, esse texto deixa muita gente perplexa, com a ideia de que é impossível quem esteve próximo de Deus e se afastou dele retornar, estar com Deus outra vez. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Está escrito assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram uma boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Ouviu bem? O texto é bem enfático, não é? É impossível aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, provaram a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Está escrito: é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que eles estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Era um cristão sincero. De acordo com o texto aqui, uma pessoa que viveu uma real experiência com Deus, mas caiu. E é possível cair? Sim, claro que é.
Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ei, tenha cuidado com o pensamento assim, que eu já vi algumas pessoas expressarem por aí. Não, se a pessoa saiu da igreja, se abandonou o evangelho, se apostatou, é porque, na verdade, nunca se converteu de verdade. Porque quem se converte de verdade nunca larga a igreja, nunca se afasta dos caminhos de Deus. Cuidado com essa ideia. Se não houvesse o risco de uma pessoa convertida se afastar de Deus, nós não teríamos na palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tantas advertências, no sentido de que nós sejamos cuidadosos, cautelosos, porque o inimigo todo o tempo está nos tentando. Paulo não diria assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia. Qualquer um pode cair, por isso que Cristo disse: vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. Qual seria o significado dessa afirmação aqui de Hebreus? Veja, entre os comentaristas bíblicos, ideias diferentes, mas geralmente prevalece o entendimento que a apostasia aqui, sobre a qual o texto está se referindo, é a mesma apostasia mencionada em Mateus 12, onde nós lemos a respeito do pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Uma vez que essa é a única forma de apostasia, para a qual não há esperança. Vamos ler um pouquinho mais aqui esse texto de Hebreus. Eu li capítulo 6, versos 4 e 5. Agora eu quero ler com você os versos 7 e 8. Está escrito assim: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Observe, a terra aqui ilustra o coração humano abençoado pela chuva do céu, pelo presente do céu, que é o Espírito Santo. E como resultado, essa vida, ou essa terra, deve produzir frutos para a glória de Deus. Contudo, veja, se a graça de Deus é desprezada, se a graça de Deus é recebida e ela não produz bons frutos, se a terra é abençoada com a chuva do céu, mas não produz bons frutos, resta, está escrito, apenas condenação. Seria esse texto de Hebreus 6 uma mensagem para meter medo na gente? Para nos assustar? Ou seria uma mensagem para nos advertir quanto a uma importante verdade? Ou eu não tenho dúvida de que essa é sim uma mensagem de advertência. Não é para produzir desespero, mas é para levar-nos à compreensão de quão importante é esse tema. A verdade é que cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça divina cai sobre nós mesmos, endurece nosso coração e torna a nossa vontade depravada, fazendo com que nós atendamos cada vez menos ao chamado de Deus. Veja, significa que cada apelo, cada convite que é rejeitado, nos leva para mais longe do Senhor. Cada vez que uma pessoa resiste aos apelos do Espírito Santo, a tendência é ouvir cada vez com menos intensidade a voz do Espírito. Toda vez que nós rejeitamos, nós nos tornamos mais hábeis e propensos a rejeitar. Eu sei que estou falando agora para alguém que precisa voltar para Deus. É possível que você tenha estado próximo do Senhor e andado nos caminhos do Senhor, mas por alguma razão você se afastou dos caminhos, você se afastou de Deus. Você sabe que saiu, se afastou, está longe. Mas olha aqui uma coisa,
Se você está tendo agora a paciência e a consideração de me ouvir, isso é um claro indicativo de que o Espírito Santo está lhe chamando e você está ouvindo a voz do Senhor. Então, ouça bem, isto significa que você não cometeu o pecado imperdoável. No entanto, você se sente fraco, impotente. Em nome de Jesus, jogue-se nos braços daquele que é forte, daquele que tem todo o poder, daquele que é seu Pai. Eu só aprendi o que realmente é ser pai depois que minhas filhas nasceram. Depois que a gente tem filhos, é que a gente entende o quanto nós somos amados por Deus, não é? Em nome de Jesus, creia, você é um filhinho, você é uma filhinha do Pai Celestial. Ainda que você tenha andado longe dos caminhos de Deus, você é uma pessoa profundamente amada. Lembra da história do filho pródigo? Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que ele abandonou a casa do pai, desprezou o pai, foi embora para um país distante. Mas lá no suposto país da liberdade, encontrou-se em escravidão. Porque assim, o mal nos atrai, nos prometendo vida e liberdade, e nos oferece morte e escravidão. Mas quando o filho estava lá, sofrendo, distante da casa do pai, ele se lembrou do pai. E a Bíblia diz, caindo em si, ele disse assim, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me levantar, eu irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou sequer digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que o moço se levantou e foi. E quando ainda estava longe, o pai o avistou e correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. O pai perdoou o filho e celebrou, festejou o seu retorno. Eu fico pensando quantos daqueles publicanos e pecadores que ouviram Cristo, eles tinham conhecimento do caminho de Deus, eles já tinham experimentado na vida o amor de Deus e andado com Ele, mas eles se desviaram. Jesus naquela hora estava dizendo assim para eles, que caso quisessem e voltassem, eles seriam recebidos, seriam perdoados, transformados e salvos como filhos preciosos. Eles estavam perdidos, mas não esquecidos, porque nunca deixaram de ser amados. Eu tenho dito aqui e repito, a grande vitória do inimigo não acontece quando ele nos derruba, mas quando ele nos convence que nós não podemos mais nos erguer, quando ele nos convence que a gente não tem mais condições de se levantar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa hora eu lhe digo, é verdade que com sua força você não consegue. No entanto, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Pai, é Ele quem nos levanta. Eu gosto das palavras do Salmo 25, verso 15. Lá está escrito assim, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Os meus olhos, diz o salmista, se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. É Deus quem tira os nossos pés do laço. Mas para que isso aconteça, você precisa elevar os seus olhos ao Senhor. Você tem estado distante de Deus, sabe que tem rejeitado a graça que lhe foi oferecida, graça que você já experimentou e que tanto amou, mas por alguma razão da vida, e sobretudo por causa da sua fraqueza, porque você é fraco, como eu também sou, você se afastou dos caminhos de Deus, e agora você percebe que os seus pés estão presos no laço do pecado e do mal. Eleve seus olhos para o céu e creia,
o Deus maravilhoso que é seu Deus e seu Pai. Ele está olhando para você com carinho e com amor. E Ele está dizendo assim: filho, se você ainda ouve minha voz, é porque o meu Espírito ainda está conseguindo alcançar o seu coração. Significa então, filho, que há esperança para você. Você ainda não cometeu o pecado imperdoável, porque você está ouvindo a voz do Espírito. E se você ouve a voz do Espírito, você pode se entregar. Você pode se arrepender, confesse os seus pecados, tenha a humildade de reconhecer a sua dependência, sua insuficiência, sua carência. Clame pela minha misericórdia, a minha misericórdia se estende a você. Eu posso erguer você, eu posso destruir o laço que está prendendo sua vida e libertá-lo. Mas, por favor, eleve os seus olhos para o alto, volte-se para mim. Ouça a minha voz, diz o Senhor. É claro que é possível voltar sim. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, eu gosto também desse texto. Paulo diz assim: no passado nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade, mas Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É assim, estávamos presos às paixões e aos pecados desse mundo, mas o Senhor nos lavou, nos purificou, mediante a obra restauradora, renovadora do Espírito Santo. Ele nos conduziu para Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe você. Eu sei que estou falando agora para alguém que se desviou do caminho de Deus e precisa voltar. Volte logo. E eu sei que devo estar falando também para alguém que se desviou e já voltou, já está novamente reconciliado com Deus e com sua igreja. Você que se afastou do caminho do Senhor e já voltou para Deus, já renovou sua entrega ao Senhor, sua aliança com Deus e com sua igreja, você é um testemunho vivo de que não é impossível voltar quando o pecador se rende novamente aos apelos do Espírito Santo. É impossível voltar quando não se ouve mais a voz do Espírito, porque a mente já chegou num estado de estar tão cauterizada que não há mais sensibilidade alguma. Mas ouça isso e eu insisto, se você que se afastou e ainda não voltou, está ouvindo essa mensagem agora, isso é um indicativo claro de que você ainda não cometeu o pecado imperdoável, porque senão você não teria interesse algum em parar diante de uma televisão ou de um computador ou de um celular e ficar ouvindo um pregador, um pastor com a Bíblia na mão te falando sobre assuntos espirituais. O fato de você ainda ter alguma sensibilidade e interesse é uma prova inequívoca, incontestável, de que o Espírito Santo ainda está agindo na sua vida e alguma sensibilidade espiritual você tem. Então agora, em nome de Jesus, eu lhe peço, jogue-se nos braços do Senhor e diga: Senhor, continua falando, porque eu estou ouvindo. Capacita-me, Senhor, com o poder do Teu Espírito, para que eu ouça, compreenda e, mais que isso, produza em mim, Senhor, um genuíno arrependimento, para que eu sinta tristeza pelo mal, pelo pecado. Coloca em mim, Senhor, sensibilidade espiritual, renova a minha fé, Senhor, a minha esperança. Alimenta de novo no meu coração, Senhor, o desejo de andar nos Teus caminhos e ser fiel a Ti. Deus ouve sua oração, Deus atende o seu clamor, porque tudo o que Ele mais quer é salvar você. Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. A esperança para você, a salvação para você, para mim, para nós todos. Todos somos indignos, mas a nós todos nos é concedida a bendita e salvadora graça do Senhor. O Quarteto Arautos do Rei tem uma linda música que será apresentada agora. Ouça essa mensagem maravilhosa
e deixe Deus, através desse convite, seguir falando a você. A mensagem é forte, mas é adequada para esse momento. Por favor, em nome de Jesus, ouça agora essa música e creia, através dessa canção, Deus está chamando você com muito carinho. A vida tem tristezas, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza, a mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim, venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim, volta já para o lar e hoje venha a mim. Só depende de você. No que depender do Senhor Jesus Cristo,
o chamado é esse. Venha a mim, venha. Venha sem medo. Venha do jeito que você está. Venha assim como você é. Deus lhe conhece muito bem, Ele sabe tudo a seu respeito, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. O Senhor não se engana com nenhum de nós. Ele ouve além do que nós falamos e vê além do que nós apresentamos, do que nós fazemos. Deus sonda os corações e sabe todas as coisas, e mesmo sabendo como nós somos podres, fracos e impuros, ainda assim Ele nos ama e por isso Ele nos chama. Oh, glórias ao nome do Senhor. Eu mencionei rapidamente as palavras de Paulo que estão na carta a Tito, e eu quero mencioná-las de novo, porque eu acho isso aqui tão forte, tão bonito. Eu gostaria que você guardasse essas palavras no seu coração, é a palavra de Deus para você. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, vou ler inicialmente o verso 3 também. Pois nós também, no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Veja que condição terrível na qual Paulo diz que nós estávamos. E aí ele segue dizendo assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Vivíamos numa condição de perdição completa, mas o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Há perdão e há poder para todos quantos queiram. Insisto, não importa o seu passado e nem mesmo o seu presente. Quando Deus olha para você, Ele não está interessado no que você fez ou no que você faz, mas no que você fará, sendo um novo homem, uma nova mulher, tendo recebido o perdão dos seus pecados e o poder para ter uma nova vida. Quando Deus olha para você, Ele não está interessado no que aconteceu ou no que acontece, mas no que acontecerá, pelo poder da sua graça que se manifesta na sua vida. Deus lhe abençoe. Volte-se para o Senhor. Eu sei, insisto, que estou falando para gente que se afastou do caminho de Deus e da igreja e precisa voltar. Volte logo. Inclusive, vem participar conosco nos cultos em nossa igreja. Nós vamos receber você e sua família com muito prazer, para lhe apoiarmos, lhe ajudarmos, porque você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Busque a igreja adventista mais próxima de sua casa. E se você não sabe onde tem uma, entre nesse site, encontreumaigreja.com.br. Os nossos cultos geralmente são aos sábados, 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, às 7h30 da noite. Nós vamos receber você e sua família com alegria, para juntos nós seguirmos nos caminhos de Deus, até que a nossa vitória no Senhor seja completa. Vamos orar a Deus? Pense no Senhor comigo agora. Pai querido, te damos graças por Tua palavra, Senhor, e pela certeza de que nenhum de nós cometeu o pecado imperdoável, porque ainda estamos ouvindo Tua doce voz. Ajuda-nos, Senhor, a segui-la, a andarmos nos Teus caminhos com segurança. Eu peço por todos que estão orando comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bênçãos de Deus sobre vocês, sobre a sua casa, e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.